Gravar, compartilhar nossa telinha. Então, nossa segunda aula, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aí, né, dos sistemas operacionais, tá? O que é um sistema operacional? Né? Ou aqui no Brasil a gente conhece como SO, né, sistema operacional, e em algumas versões ainda, né, na forma inglesa a gente conhece como OS, né, Operation System, que vem aí no nosso querido inglês, tá? Então, o que são esses sistemas operacionais? Para que servem? Quais são os mais conhecidos, né? Se você está assistindo essa aula hoje, você está assistindo ela através de um sistema operacional, tá? Seja, professor, mas eu estou no celular, tem um sistema operacional? Sim. Qual é o sistema operacional do celular? Pode ser, né, se for um celular comum, pode ser o Android, né? Ainda temos aí a galera do iPhone, né, que é o iOS aí, tá? Então, são dois sistemas operacionais? Sim, são dois sistemas operacionais, tá? Nós vamos entender durante a aula de hoje o porquê, tá? Então, para que você possa usar o computador, o notebook, o tablet e o seu smartphone, é preciso de um software, tá? Lembra das aulinhas aí de MAI, né? O que é software? A parte lógica, né? Então, esse software vai fazer essa ponte entre os demais programas da parte física, ou seja, do hardware aqui, né? Da parte física do celular. Quem vai fazer essa ponte de comunicação é o nosso software, tá? O que ele faz? Ele gerencia os processos que o computador precisa para funcionar corretamente, né? Ele precisa ativar o som. Quem faz essa ponte é o sistema operacional, tá? É importante afirmar que sem o sistema operacional o dispositivo não funciona, né? Se o seu Windows, por exemplo, corromper a inicialização, né, não iniciar o sistema operacional, ele vai servir de quê? De nada, você não consegue acessar. Quando o celular, a gente costuma falar, ele brinca, né? Ele brinca que o que acontece? O sistema operacional dele trava, ele não consegue iniciar. Para que ele vai servir sem sistema operacional? Para nada. Ele não consegue acessar o sistema, ele não consegue iniciar a página, ele não consegue fazer nada. Ou seja, para nós usarmos os dispositivos, tanto o computador, né, o notebook, quanto o celular, o sistema operacional, né, o nosso OS aí, ou SO, do jeito que você preferir falar, ele tem que estar funcionando, tá? Por isso que muitas vezes você consegue fazer um hard reset no celular para poder voltar a funcionar, né? Você volta as formatações de fábrica. No computador, quando trava, a gente tem que fazer a formatação para o sistema voltar a funcionar novamente, né? Então tem todo esse sistema, a gente vai aprender mais lá para frente, né, como faz essas coisas, né, formatação e tudo mais, a gente para que os nossos dispositivos funcionem aí, tá? GPS de carro, ele é baseado no Android, né, numa versão do Linux, na verdade, que o Android é uma versão do Linux, é um kernel do Linux que a gente vai ver também daqui a pouquinho, tá? Aqui são as principais bandeiras aí, né, dos nossos sistemas operacionais. O Windows vocês já estão mais acostumados, né, a ter contato, né? Provavelmente é esse que está aí no seu computador. O Android é o do nosso celular, tablet, tá? Alguns dispositivos aí de GPS usam Android, né? TV Box é Android, entre outros. iOS para quem tem aí o iPhone, né? Sobrou um dinheirinho a mais aí, tem um iPhone. O macOS, né? Que é os computadores aí da Macintosh. O Linux Mint, né? Na verdade, o Ubuntu e o Linux Mint é um kernel de um único sistema operacional chamado Linux, tá? Que nós vamos ver ele ali já já, tá? Então aqui a introdução aos nossos sistemas operacionais modernos, tá? Eles existem aí desde a década de 80, galera, ou até um pouco antes, tá? E todo ano ele vem se modernizando.
Você prestar atenção aí, né, na história do Windows, ele começou com o Windows 1.0, hoje nós estamos no Windows 10, né? Aí no computador de vocês sempre aparece fazer atualização ou algo do tipo, porque eles estão sempre se modernizando, né? Antigamente as interfaces gráficas eram, né, mais fracas. Você formatava um computador, você tinha que instalar todos os drives, né, que são pequenos softwares de comunicação entre o hardware e o sistema operacional. Hoje, por exemplo, o Windows 10, você faz a formatação, você precisa instalar 1 ou 2 drives só, o restante vem tudo no pacote, né? Então, eles são modernos por isso, né? Aí eles estão aí sempre atualizando suas versões, tá bom? O Windows, né, que igual o nosso desenho aqui do GIF, por exemplo, é um SO para computadores muito usado no mundo, é um dos mais usados, tá? Ele traz uma interligação essencial com a nuvem. O que é a nuvem? Né, a gente vai ter aula disso aí, tem um módulo que a gente fala sobre computação em nuvem, mas já vou dando spoiler para vocês, né? Quando a gente armazena algo fora da nossa máquina, tá? Ele está armazenado na nuvem. O nosso Google Drive, as coisas que nós armazenamos lá está na nuvem, tá? Entre outros armazenamentos, né, na nuvem online. O Netflix, por exemplo, a gente pode considerar um serviço na nuvem? Sim, todos os filmes estão disponíveis, né, via internet ali, via fora nossa máquina, nosso computador, tá? E é uma grande tendência tudo virar nuvem, todo o armazenamento virar nuvem, tá? O acesso e suporte a esses softwares são bem amplos, né? Claro que nós estamos falando, pessoal, do Windows aqui na versão paga, tá? O Windows é um sistema operacional que você tem que comprar a licença de uso. Algumas vezes quando você compra o computador, ele já vem com o Windows original nele, né? Com a chave, e o preço dele você paga já ali, da licença, você paga já no preço do computador, tá? Se você precisou aí formatar o seu computador, aí o colega foi lá e te cobrou R$30, R$40, R$50 para formatar o Windows, pode ter certeza que o Windows que está no seu computador não é o original. Só se você deu sua chave para ele de autenticação, tá? Mas provavelmente ele fez aí uma instalação pirata, tá? Pirataria é crime. Eles têm um sistema que aparece bem aqui do lado quando você não ativa o Windows. Deixa eu ver se eu abro aqui pra... Creio que alguns já devam ter vistos, né? Isso vai aparecer aqui. Que ele fica mostrando embaixo. Aqui, ó. Tá? Ele fica mostrando aqui, ó. Windows 10 é a versão... você pode estar sendo vítima de uma versão pirata. Claro que está em inglês aqui, né? Mas é mais ou menos isso que ele aparece. Vítima de pirataria. Será que é vítima? Você sabia que o cara estava instalando tal? Ativar o Windows, acesse a configuração para ativar. Então ele aparece isso. Qual outra configuração que o nosso Windows faz aí, tá? Ele faz a ponte do login, né? Quando você faz o login da sua conta, você tem todos os acessos, né? A Windows Store, né? E vários aplicativos do próprio Windows, algumas versões pro computador, tá? Então a gente tem essa vantagem também. Ele fica logado no seu Hotmail, tá? No seu e-mail aí da Microsoft, tá? Ele é vinculado ao e-mail da Microsoft. Já o Linux, tá? O Linux aqui, esse símbolo dele, né? O pinguinzinho aí. Ele é um kernel, tá, pessoal? O que é um kernel? É um núcleo de um sistema operacional e uma parte essencial do software. O Linux, ele é a base. O que acontece? Ele é um sistema operacional de código aberto. Qualquer pessoa pode pegar o código dele, transformar a versão original Linux
em várias outras versões. E é isso que acontece, tá? O único problema do Linux é que a interface dele para muitos é um pouco mais complicada, mas nós já temos versões aí, kernel do Linux, né, versão do kernel, bem parecido com o Windows. Tá? Aqui nós temos o Debian, Ubuntu. Eu particularmente no meu computador pessoal, eu prefiro usar o Linux. Professora, mas é difícil de mexer, eu já olhei, vi uma vez mexendo. Pessoal, é só questão de costume, tá? Por que eu prefiro o Linux do que o Windows, né, no meu computador pessoal? Primeiro, o índice de vírus do Linux é quase zero, tá? Então é muito difícil você pegar um vírus no Linux, tá? Fora, se você pegar um computador bem ruim, professora, meu computador trava demais, tem pouca memória, tem pouco HD, você está numa versão mais leve, né? Tá aqui no desenho? Não, aqui não tem, mas eu prefiro o Mint, que é uma versão bem leve, né? Você consegue pegar aquele computador que não conseguiria rodar o Windows, né, por ser mais pesado, e ele roda o Linux bonitinho, você tem acesso ao computador e sua máquina toma vida de novo, tá? Então por isso eu prefiro o Linux. E outra, 98% das pessoas que são de programação, né, eu sou formado em análise e desenvolvimento de software, preferem o Linux, principalmente também para programação. Tá? Lá a gente tem uma coisinha chamada terminal, e é dentro desse terminal que a gente executa vários comandos, que, né, a instalação é feita pelo terminal, entre outras coisas aí. Tá? Então é um sistema muito bacana, quem puder aí, né, quem quiser ter, é bem simples, ele roda até de dentro de um CD, para você entender como que funciona o sistema operacional. Você bota um CD, um pendrive bootável, e ele roda de dentro, sem precisar instalar no seu computador, tá? Então é muito bacana. Essa telinha aqui, pessoal, se você olhar ela bem, eu perguntar para vocês aí, que sistema operacional é esse aí? Vocês, professora, claro que é o Windows. Não. Essa aqui é uma versão do Linux, tá? Pegaram aí o kernel do Linux e fizeram essa versão aqui, tá? Se eu não me engano é Oasis o nome dela. Tá vendo que ela é extremamente idêntica ao Windows, tá? Mudam aqui o estilinho, né? Dos ícones aqui um pouquinho, alguma coisa dentro vai mudar também, mas a sua aparência é bem similar. Então, se você quiser pegar aquele computador, né, que está travando demais e quiser instalar uma versão como essa, vai facilitar muito para você conseguir mexer sem muita dificuldade, tá? Então, o Linux é uma versão aí muito bacana, tá? O macOS, né, esse carinha aqui, é uma opção mais cara, tá? E olha só, ele tem aí essa vertente aqui, ele só pode ser executado em computadores da Apple. O Windows e o Linux não, né? Se a sua placa for Gigabyte, se sua placa for Asus, independente, ele vai instalar e rodar bonito. Já o macOS, ele não aceita instalar em computadores que não sejam da Apple, e os computadores da Apple não aceitam instalar sistemas operacionais que não sejam do macOS, tá? Principalmente por quê? Por causa da sua potência. Normalmente os computadores da Apple são computadores mais potentes. Por isso que ele vem aqui, ó, sendo os mais caros, tá? Quem tem um iPhone aí sabe muito bem que os produtos da Apple são de ótima qualidade, né? Quem começou aí, principalmente no celular, com essa brincadeira de selfie, foi um aplicativo do iPhone, né? Depois virou onda e todo mundo aí, todo celular tem selfie, tem duas câmeras na frente para selfie, né? E aquela coisa toda. Xiaomi e algumas versões aí do iPhone também tem 4, 5 câmeras atrás, né? Então são tudo evoluções, tá, pessoal? Então o sistema operacional do macOS, né, específico aí dos computadores da Apple, tá? E falando aqui do nosso Windows, né? Vocês devem ter ouvido falar nesse carinha aqui, né? A área de trabalho.
Pessoal, mas nós temos um outro nome para ele, desktop, tá? Se alguém chegar e falar assim, não, tá, salvei onde? Ah, salvei lá no desktop. Assimila-se que está aqui na área de trabalho, tá? Essa área de trabalho, né, essa telinha que fica aí no nosso computador, ela aparece quando a gente faz o nosso, né, login, na verdade, no sistema operacional. Algumas pessoas botam um número, uma senha para entrar, outras não, tá? Mas fez o login lá, entrou, ele vai me apresentar essa tela, tá? Nessa tela aqui, pessoal, a gente pode gerenciar nossos arquivos, pode gerenciar, que a gente consegue ver, né, a hora, configurar o som, ver se o computador está na internet ou não, né? Temos um menu aqui iniciar para a gente ver quais os programas estão aí no computador. Tem a nossa barra aqui, né, a barrinha de tarefas, onde a gente tem os aplicativos que a gente mais usa e apresenta também os aplicativos que estão abertos, né? Aqui no fundo nós podemos colocar, trocar o papel de parede, ele vem com o papel original aqui com essa janelinha que é do Windows, né? Referência aí ao nome Windows, tá? Professora, se a gente tiver um monte de programa aberto, a gente consegue configurar essa janela? Tá, a gente pode gerenciar ela. Como? Usando a tecla Win mais Tab. O que é a tecla Win? No teclado de vocês vai ter uma janelinha igual essa, ó, do Windows, tá? Então, se você usar aí o Windows Tab, né, eu vou clicar aqui, ó, Windows Tab. Eu não tenho muitas janelas abertas, ó. Eu tenho aqui, né, a minha janela do slide, eu tenho aqui a janela da gravação de vocês do Zoom, tem aqui o OBS que está gravando, né, tem aqui um arquivo de texto e tem o Zoom, a página inicial dele, tá? Se vocês usarem o Alt Tab, né, você consegue, ó, apertando o Tab, selecionar qual janela. Professora, para que eu uso isso? Vamos supor que você está aqui no computador e o computador parou, deu, né, PT no mouse aqui. Você consegue mexer no que você estava fazendo apenas com o teclado, tá? Pessoal, se você for ligar o computador e o computador tiver sem mouse, ele liga sem problema nenhum, tá? Agora, se ele tiver sem teclado, muitos computadores, né, muitas placas-mães travam e não deixam você iniciar. Ele informa lá que o computador está sem teclado, tá? Porque sem o mouse você consegue trabalhar, mas sem o teclado você não consegue fazer nada no computador, tá? Então, quando falarem para vocês em desktop, é isso aqui. Cuidado com o quê? Tá? Um detalhe aí. Desktop, nós também temos outra coisa na informática que nós conhecemos por este nome, tá? Aqui vocês não conseguem ver que é aqui embaixo. O que vocês chamam de CPU, gabinete, que não é CPU, nós vamos ver que esse nome tá errado depois, tá? O gabinete ali do computador, nós conhecemos ele como computador desktop, por quê? Computador de mesa, tá? Então ele tem esse nomezinho aí de desktop, beleza? Então, o desktop pode ser nossa área de trabalho, como pode ser o nosso gabinete ali, o tipo de computador de mesa, né? Que é esse que tem o gabinete. Os ícones da área de trabalho são uma representação dos programas, pastas e arquivos que você está utilizando no computador. Eles são o caminho mais curto para acessar qualquer item, ou seja, né? Você tem a tela aí do seu computador. São atalhos, porque esse programa ele não está instalado no meu desktop, ele está instalado lá na minha pastinha raiz do Windows, né? Então ele cria um atalho aqui para que a gente possa acessá-lo de forma mais rápida. Espera aí que ouço vozes, deixa eu desativar o som aqui, tá? Se for pergunta, abre de novo e faça a pergunta, tá? É porque às vezes a gente escuta aí o mastigado, o cachorro latindo, o avião passando, tudo, a moto, o entregador de pizza, tudo, tá? Então, esses atalhos servem para isso, tá? Tem a galera que gosta de mudar. Professor, eu posso mudar o atalho de um ícone? Posso mudar a imagem, na verdade, né, de um ícone? Pode. Existem ícones aí na internet que você pode personalizar o seu computador inteiro. Ah, eu quero botar a pasta meus documentos com tal ícone.
você vai lá e troca, baixa a imagem, tá? Depois eu posso até ensinar vocês a fazer essa brincadeira aí, né? Basta lá, eu gosto do Simpson, então vou lá, taco meus ícones tudo com a carinha do Simpson, tá? Minhas pastas tudo com a cara do Simpson, tá? Nós temos essa opção aí, beleza? A nossa barra de tarefas, né? Conhecendo aqui o nosso Windows, tá? Claro que é o sistema operacional que nós vamos mais trabalhar, tá? Essa barrinha que fica aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se aparece na minha... Aparece pra vocês. Essa barrinha que fica aqui, tá? Ela é essencial porque, como eu falei, aqui vai ter alguns programas que nós acessamos mais. Aqui nós podemos fazer algumas configurações rápidas. Eu quero olhar a data e hora. Eu já entro aqui, né? Já consigo fazer essa verificação, né? Já consigo aqui também visualizar a hora, já consigo configurar o meu teclado, se é português ABNT 2, ABNT 1, se é em inglês, né? Aumentar e diminuir o nosso som aqui, pessoal, ó, né? Se for no notebook, a gente ainda tem as teclinhas de atalho aí, né, no teclado, e alguns teclados de desktop, né, de computador de mesa, tem essa brincadeira também, né, do controle de volume. Aqui, se nós estamos conectados na rede, ó, tá conectado. Aqui mostra que tem 2 aplicativos que usam o microfone aberto, né, e algumas outras notificações. Aqui o OBS está funcionando, tá? Então, aqui são todas as minhas... os aplicativos que eu uso mais recentemente e os que estão abertos. Aqui a gente consegue pesquisar algo no nosso Windows, né? Se você tem um texto, alguma coisa, você pesquisa aqui. E aqui o nosso menu iniciar, tá? Aqui mostra os programas que nós temos aqui dentro do nosso computador, né? Aqui a gente tem a conta, né? Os documentos, imagens, configurações e ligar e desligar o computador. Pessoal, antes dessa versão nova do Windows 10, né, 10.1, esse menu de desligar, você tinha que passar o mouse aqui do lado direito. Se passasse direitinho ele aparecia, se não passasse ele não aparecia. Era a maior chatice. De tanto que o pessoal reclamou, eles foram lá e mudaram aqui para a versão original, tradicional aqui do nosso Windows, tá? Classificação comercial dos nossos softwares e apps. Mas antes da gente falar aqui dessa classificação comercial, pessoal, eu quero falar uma coisa que não tem aí na apostila, né? Mas eu acho que é interessante vocês saberem disso. Antes de tudo aí, né? Antes de começar todos esses sistemas operacionais, eu lembro, na época eu trabalhava numa locadora, então tem tempo pra caramba, né? O professor é velho pra caramba. E o sistema lá que a gente fazia, o sistema de locação de cadastro, era uma tela toda preta, com apenas algumas letrinhas coloridas, né? Vocês já viram aí nos filmes da vida aquelas telas toda preta cheia de letrinhas, tá? Pessoal, hoje em dia a gente tem esse tipo de software no nosso computador, mas muitas vezes a gente não usa. Que software é esse, tá? Nós podemos abrir ele de 2 formas. A gente pode pesquisar aqui, ó, e escrever prompt de comando. Tá vendo? Eu só comecei, ele já apareceu. Ou ele também é conhecido por outro nome chamado CMD. Tá vendo? Você bota CMD, ele aparece o que pra mim? Prompt de comando. Ou a gente pode usar uma teclinha de atalho, né? Que é essa janelinha R de rato. E ele vai aparecer executar. E eu posso escrever aqui o CMD, ó. E dar o Enter. Ele vai abrir essa janelinha para mim. Se eu quiser mudar a cor do texto aqui, eu tenho um código. Que isso aqui agora não é relevante. Nesse aqui, por exemplo, ó, o T é igual a usar esse códigozinho aqui na frente, ele vai mudar a cor da minha fonte aqui, ó. Tá? Então isso é só para questão de design mesmo. Deixa eu ver se não vai cortar a tela de vocês. Corta não, mas para mim corta. Deixa eu só botar ela aqui. Pessoal, dentro do CMD aqui, os programas rodavam desse jeito aqui. Tudo que você ia fazer tinha que ser por códigos, né? Tinha que ser por comandos, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Dentro dessa linha aqui, ó, ele está dizendo que nós estamos na pasta Windows, ó, dentro do HD, C2 pontos, dentro da pasta Windows, dentro da pasta System 32. Se eu vier aqui, ó, na minha pasta, né?
Procurar esse endereço aqui, ó, C2 pontos. Eixo computador, cadê o C2 pontos aqui? Sumiu aqui. Vou botar aqui, ó, C2 pontos, barra, Windows, o endereço que tá lá, ó, Windows, barra, System 32. Essa é a pasta onde eu vou estar, ó. Meu computador, disco local C, System 32. Olha só o tanto de arquivo que eu tenho aqui, né? O tanto de pasta. Professora, eu conseguiria visualizar isso aqui nesse primeiro sistema operacional, que foi o nosso primeiro sistema operacional? Conseguiria. Só que eu não ia clicar igual estou fazendo aqui. O que é que eu teria que fazer? Dar um comando. Nós aqui utilizaríamos o comando dir, tá? O que o comando dir faz? Ele mostra os diretórios daquela pasta. Olha só o tanto aí, ó. Parece coisa de doido, né? O tanto de pasta que eu tenho dentro do Windows. E é isso mesmo, olha aqui o tanto, ó, de arquivos que eu tenho dentro dessa pasta. Tá? Então aqui eu vou parar. Né? Vou abrir ele de novo aqui, CMD. CMD. Então a gente viu que dentro daquela pasta, né, o Windows System, tinha uma pancada de arquivo. Olha, aqui dentro eu já entrei na pasta Inet, ou seja, eu estou na minha conta. Dentro do dir aqui eu tenho o desktop, ó, que é minha área de trabalho, minha pasta documentos, downloads, favoritos, né, e por aí vai. Para a gente conferir aqui, ó, só para vocês verem interessante, aqui no documentos, downloads, documentos acho que tem menos pasta, né? Eu vou entrar aqui, ó, nessa pasta documentos, zoom, deixa eu criar um arquivo bem aqui, ó. Novo, um arquivo de texto, vou botar aqui aula. Tá? Então eu vou acessar esse arquivo pelo computador. Como que eu entro numa pasta? Aqui na minha pasta documentos, que é aqui tá lá, né? Documentos mesmo que eu fiz? Foi. Eu escrevo CD, ele vai entrar, espaço e o nome da pasta que eu quero acessar, ó. Documentos. E dou o Enter. Tá vendo que ele entrou aqui para minha lista agora, ó? Como que eu tenho certeza que eu tô no documentos? Eu vou dar o dir. Ele me deu, ó, as pastas que eu tenho lá dentro. Coreo, modelos, My Palettes. Eu quero entrar em qual pasta? Na Zoom, que foi onde que eu criei o meu arquivo. Então, ó, CD, Zoom. Entrei na minha pasta Zoom, ó. Cada vez que eu entro numa pasta, ele vai entrando aqui entre as barrinhas. Vou dar o dir. Quem é que tá lá, ó? Meu arquivo, aula.txt. Então, eu reconheci. Olá. Lista? De nada. Então, eu consigo acessar os meus comandos. Pessoal, além de várias outras coisas que a gente pode fazer, a gente pode formatar, a gente pode até desbugar o nosso computador. Isso aí, a gente pode trocar a hora, tá? Se a gente der o comando date, olha lá, ele mostra pra mim qual é a data e a hora. Se eu der o comando time, né, ele mostra pra mim a hora. Se eu der... Então tem vários comandos que a gente pode brincar, tá? Quem gostar de brincar com isso daqui, depois me fala, eu passo os comandinhos pra vocês ficarem brincando em casa aí. Beleza? Então, pra gente ir finalizando aqui, né, a nossa aula, nós vamos falar aqui só um pouquinho dessa classificação desse comercial desses aplicativos, desses softwares, tá? Existem aí softwares que são distribuídos gratuitamente, né? Que são os freewares, que nós chamamos, tá? Tem uns que são, distribuem a versão trial, né? A versão de teste, você vai lá, experimenta por 7 dias e depois ele começa a te cobrar, ou 15 dias, 30 dias, depende do software, tá? Tem alguns que deixam você usar o software
ilimitado, porém se você não comprar a licença, você não tem alguns recursos neles, tá? Então isso tudo é classificação do software, tá? Tem shareware, freeware, trial, tá? Open source. Então são as classificações comerciais, tá? E o nosso exercício de hoje tá super mega power difícil. Tá? Nosso exercício aqui, chamada não esqueça, tá? Primeiro item aí, ó, uma pessoa só respondeu, depois entrem lá e respondam. O nosso exercício, pessoal. Nome completo de vocês. Tem que ser um nome completo? Tem. Tem gente que bota o primeiro nome e o último. Cara, na hora que eu lançar no sistema, ele não vai achar a tua resposta, teu nome nunca, porque teu nome não é aquele. Ele procura o nome completo, tá? Então coloque o nome completinho de vocês. Então, primeira pergunta, o sistema operacional é um hardware, componente, um software ou imagem? Eu acho que é imagem, não sei, eu tenho minhas dúvidas. Tá bem na cara, né, pessoal? Falei bem no comecinho da aula. O sistema operacional existe desde que década? Também falei lá no iniciozinho da aula. Marque a alternativa que não é um sistema operacional. Tá? Windows, Linux, Android, Mozilla Firefox. Tá? Qual é? Quem é? Tá? Então vocês vão responder e enviar, tá? E não esqueçam a chamada. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui.